Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre espiritualidade e projeto de vida. Na verdade, os dois temas têm uma relação bem estreita. Porque um projeto de vida é reflexo de um propósito e ocorre ao longo da existência. Qualquer projeto carrega em si a busca de realização, de felicidade, do desejo de se tangibilizar um propósito. Em outras palavras, todo projeto tem por objetivo encontrar sentido para a existência. E é justamente nessa busca que se dá a experiência espiritual. Porque espiritualidade tem tudo a ver com a busca de sentido. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. E claro, há muitos caminhos para fazer esse percurso. Aqui escolhi uma chave de compreensão para esses temas. Certamente há muitas outras. Então, vamos começar pela seguinte afirmação. A espiritualidade é um componente da subjetividade humana. Isto significa que é da esfera da interioridade e carrega todos os matizes dados pelo sujeito que realiza a experiência espiritual. O que é a subjetividade? Exatamente, consiste num modo próprio, íntimo de cada sujeito, em estabelecer relação com o mundo em todas as dimensões e que permite dar cor e sabor às experiências cotidianas. O meu filtro, aquilo que eu uso para ver e entender o mundo. Então, tais experiências configuram o modo de ser do sujeito e de compreender o mundo, conferindo-lhe assim uma marca peculiar, característica. Mas todo sujeito se constitui também na relação com os demais. Portanto, a subjetividade, que é algo do sujeito, acontece também na intersubjetividade, ou seja, na relação com outras subjetividades. Isso é muito importante, tanto na compreensão do sujeito, quanto também do tema da espiritualidade. Então, se partimos do ponto que a espiritualidade é um componente da subjetividade humana, que se constrói no campo da intersubjetividade, pode-se inferir que também a espiritualidade, apesar de ser uma experiência do indivíduo, é um fenômeno da intersubjetividade. Por quê? Porque supõe uma experiência a partir do outro, com o outro, para o outro, em relações multilaterais, culturais, das tradições. Então, se o sentido é extraído no campo das relações intersubjetivas e essa busca é eminentemente espiritual, então a experiência espiritual encontra significado e sentido também no campo das relações. Isso é importante para a gente não entender que o fato de ser uma experiência espiritual, tanto a subjetividade quanto a espiritualidade, também ela se dá, ou elas se dão, no campo das relações. E aqui, quando falamos da subjetividade e também da espiritualidade, a gente vai falar da presença e do papel da angústia. Por quê? Vamos lá, então, o processo de subjetivação, ou seja, de eu me tornar sujeito, comporta, segundo algumas teorias, a experiência da angústia. Como nos diz uma autora chamada Maria de Fátima Olivieri, o sentimento de angústia é de fundamental importância no processo da construção da subjetividade. É componente, faz parte de. Então, ela mesma fala num estudo sobre as ideias do filósofo Kierkegaard, que a angústia é de fundamental importância no que tange a constituição e construção da subjetividade humana, ou seja, na construção da individualidade, do si mesmo. E a autora, citando ainda o Kierkegaard, diz que a angústia é o sentimento do possível, do viável, do sentido daquilo que pode acontecer, é poder ser, isto é possibilidade. Portanto, a angústia surge sempre que existe a possibilidade de escolher ou mesmo de não escolher. É aqui
E aqui a gente já pode ver uma relação com o tema do projeto de vida, claro. Né? Porque todo projeto de vida, de alguma forma, é uma escolha. E a angústia será companheira de caminho em qualquer projeto. Então a angústia pode ser expressão da busca pelo desconhecido ou pelo desejado, mas pode também ser consequência de um vazio existencial, como nos lembrava Viktor Frankl, Rollo May e outros, né? Que são muito próprios dos nossos tempos, ou desde que o ser humano existe. Então, ao mesmo tempo em que se fala da experiência do vazio, apesar da abundância de possibilidades, se fala também da retomada e da necessidade da espiritualidade. Então, isso ao longo do tempo, isso vai perpassando a história. Experiência do vazio, busca de sentido, desejo, busca pela espiritualidade. Por quê? Porque tem uma relação muito estreita. Então, o fato é que, todos nós sabemos, né, a vida é feita de escolhas. Em todas elas, o indivíduo pode ter perdas e isso o angustia, pois nem sempre se sabe se a decisão tomada foi a melhor. Daí surge a necessidade da coragem para escolher, independentemente do medo ou do erro possível, né, que está ali intrínseco na escolha. Então, até a fé, como dimensão da subjetividade, é uma escolha. O teólogo latino-americano Juan Luis II, né, tem uma frase interessante que ele diz que o próprio de cada ser humano não é a fé, mas uma fé. Cada homem, cada mulher tem a fé que escolhe, segundo nos diz o teólogo. Ou tem um outro autor americano, Robert Greenleaf, que diz que a fé é a escolha da hipótese mais nobre. Então, olha só, daí que a gente vai ver que, da mesma forma que a subjetividade é a busca por uma singularidade do indivíduo, a fé é a expressão de uma experiência pessoal, única. Por quê? Porque é vivida no terreno do coração humano. Mas eu voltarei daqui a pouquinho a falar um pouquinho mais sobre a fé. Então, por lidar com dimensões, ou por lidarmos com dimensões do infinito no meio do finito, a espiritualidade comporta então a experiência da angústia. Obviamente que a espiritualidade carrega o componente da angústia, mas não necessariamente resolve o problema da angústia, como a gente pode perceber em muitos ambientes religiosos, ou em discursos religiosos, ou em práticas religiosas. A espiritualidade não elimina a angústia, mas ajuda a encontrar sentido. Isso sim. Então, a própria inquietação gerada pela espiritualidade também se expressa em forma de angústia. Por isso que é importante nós pensarmos nessa conexão, né? Nosso processo de nos tornar sujeitos comporta angústia. A experiência espiritual, também por lidar com o infinito no meio do finito, comporta angústia. Mas a angústia não é algo ruim por si. A angústia é uma experiência necessária para esse desenvolvimento, tanto da subjetividade quanto da espiritualidade. Então vamos pensar. Como andam as minhas escolhas? Em que sentido as angústias que eu vivo me ajudam no processo de desenvolvimento e crescimento humano e espiritual? Bem, falemos um pouquinho então o que é espiritualidade. Obviamente existem tantas definições, inúmeras publicações, cada pessoa pode dar a sua definição a partir da sua experiência. Mas eu partiria aqui de uma frase de outro teólogo muito conhecido nosso, Leonardo Boff, que num dos seus livros ele diz que o ser humano é um projeto infinito. Isso significa que, embora viva a realidade histórica concreta, situada num contexto, possui uma inalienável relação com algo maior, além de si.
Então, apesar de viver imerso no finito do cotidiano, o ser humano anseia pelo infinito, que, na verdade, não consegue captar ou abarcar totalmente, talvez alguma parte disso. Então, as questões do cotidiano que brotam da convivência, do trabalho, das lutas, das decepções, das conquistas e perdas, revelam uma inquietação do coração humano que quer encontrar sentido naquilo que experimenta. Então, a busca pelo espiritual é companheira do ser humano ao longo da sua existência, em todos os tempos, em todos os lugares. Claro que essa busca ganha matizes próprios, características peculiares, de acordo com a cultura, com o tempo, com o lugar. Isso também é muito importante na compreensão da espiritualidade. Mas nós podemos dizer que, então, a espiritualidade é uma dimensão antropológica, ou seja, então, é algo do sujeito, é algo também do humano. Da mesma forma como temos a libido, a vontade, a inteligência, nós temos a dimensão espiritual. Então, uma outra forma de compreender isso, né, é que nós temos o corpo com o qual entramos em contato com o mundo à nossa volta, com toda a sua dinâmica, com as suas necessidades. Mas não somos só corpo, nós temos também a psique, que comporta todo o universo das paixões, dos desejos, dos anjos e demônios interiores que carregamos. E temos a dimensão do profundo, que carrega as perguntas que nos acompanham pela vida. Por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, o que eu estou fazendo aqui neste mundo, o que se esconde por trás das estrelas, quem sustenta esse imenso universo, qual é o sentido da minha vida, por que eu fico triste quando um amigo me trai ou quando morre uma pessoa querida, por que essa realidade tão dura, complexa que temos vivido? Então, da perspectiva essas perguntas surgem nessa busca, nesse desejo de conexão, de encontrar sentido. Então, essas questões provocam angústia em nós, por quê? Porque elas abrem mais possibilidades de respostas, e quando essas são possíveis, nem sempre preenchem toda a nossa busca ou aquilo que nós desejamos. Então, aqui surge a espiritualidade como essa dimensão nossa, do humano, antropológica, para nos ajudar a fazer perguntas, a encontrar respostas, algumas, a intuir, sobretudo, algumas respostas para a nossa existência. Mas nós podemos dizer ainda, né, avançando mais, que espiritualidade é a ligação da pessoa finita com o infinito. E o infinito é mistério. E a experiência humana é que está sempre em busca de conexão com esse mistério, né, com letra maiúscula, que o envolve, né, que nos envolve. Mas essa experiência, então, espiritual também é algo do sujeito, como dissemos antes. Portanto, é invisível aos demais de alguma forma, né? Isso é um pouco o sentido do mistério, né? Que se esconde, que se revela em todas as coisas, em todos os acontecimentos. Mas é muito interessante essa modo de entender, né? Como que a espiritualidade acontece em nós. Dom Pedro Casaldáliga, né, que foi um bispo aqui no Brasil, um espanhol, trabalhou muitos anos por aqui, dizia que o espírito de uma pessoa é o mais profundo do seu próprio ser. O que significa? Né? As suas motivações últimas, seu ideal, sua utopia, sua paixão, a mística pela qual vive e luta e com a qual contagia os outros. Então isso é o espírito em nós. Então afirmar que o ser humano é um ser espiritual significa que ele é mais do que a vida biológica e não um ser exclusivamente material. Significa dizer que há um sopro que o anima e o coloca numa realidade misteriosa, maior, mais ampla, mas bem real, né? E o insere numa qualidade mais profunda que lhe permite elevar a sua condição de criatura. Então essa qualidade mais profunda que o ser humano possui é a presença do Espírito
em nós. Então, o Casal Dáliga volta a dizer, né, que quanto mais conscientemente vive e age uma pessoa segundo, né, esse espírito, quanto mais cultiva valores, o ideal, a mística, suas opções profundas, sua utopia, então mais espiritualidade ela tem. Mais rica é a sua profundidade para lidar com as coisas, com os acontecimentos. Bom, de qualquer maneira, sempre vem a questão, né? A diferença entre religião e espiritualidade, como é que é isso, né? Para que estabelecer essa diferença? Um outro teólogo chamado Jürgen Moltmann diz que a espiritualidade diz mais do que a religiosidade, né? Na medida que a religiosidade se aplica de preferência às necessidades mais religiosas mesmo, né? Que vão nos envolvendo no dia a dia. Também faz parte, né, dessa busca de sentido. O Dalai Lama é interessante também, como ele aponta essa necessidade de distinguir entre o espiritual e o religioso, propriamente, né? Não com o intuito de separar ou de criar dependência ou de dizer que um é mais importante que o outro, mas de mostrar a riqueza de cada um. Para ele, por exemplo, a religião está relacionada com a crença no direito à salvação propagada por qualquer tradição de fé, qualquer igreja ou religião. Está associado, né, à ideia de paraíso, de nirvana, estão ligados a ensinamentos, dogmas, rituais, orações. Isso faz parte da esfera do âmbito religioso. Por outro lado, o Dalai Lama diz o seguinte: a espiritualidade está mais relacionada com aquelas qualidades do espírito humano, por exemplo, como o amor e a compaixão, a paciência, a tolerância, a capacidade de perdoar, o contentamento, a noção de responsabilidade, a noção de harmonia, o desejo de comunhão, de fraternidade. Então, nessa perspectiva, o indivíduo pode fazer experiência espiritual sem necessariamente lançar mão de qualquer sistema religioso ou de práticas ou rituais relacionados às religiões. Então, alguém pode ser profundamente espiritual, fazer a diferença no mundo, sem necessariamente pertencer a uma denominação religiosa, assim por dizer. Então, o Leonardo Boff, uma vez citando o próprio Dalai Lama, ele reforça que a espiritualidade deve ser entendida como aquilo que produz no ser humano uma mudança interior. E se não produzir no ser humano uma transformação, pode-se desconfiar dessa espiritualidade, ou até da presença da espiritualidade. Precisa produzir algo no interior do ser humano, uma transformação, uma mudança de mentalidade, de olhar, de coração, e também que vai aparecer certamente ao seu redor. Produzir no ser humano uma transformação. Isso é a espiritualidade saudável. Então, vamos pensar um pouquinho. Como anda o cultivo da minha espiritualidade? As práticas e vivências espirituais que eu tenho, que eu vivo, me ajudam a encontrar sentido para a minha existência? Bom, como eu falei, vamos falar um pouquinho de fé, sobre a fé. Por que ela é importante na experiência, no compromisso de vida, no projeto de vida e da espiritualidade? Onde entra a fé nesse assunto? Então veja bem, além da realidade, da cultura, das experiências da vida, nós temos o componente da fé, que nos permite caminhar e buscar sentido para a existência. Também a palavra fé não é simples de ser definida, talvez nem sei se deveria ser definida, né? Porque parte das experiências, mas uma das melhores definições, podemos dizer assim, que eu descobri nos últimos tempos, diz respeito a um estar possuído, a fé é um estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente. Paul Tillich, outro teólogo, que diz que a fé é um estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente.
E completa que isso diz respeito à totalidade da pessoa e procede do seu centro, do mais profundo do ser humano. Então, assim, o que podíamos dizer, né? O que é que nos faz perceber o incondicional, o infinito, e por ele nos deixarmos possuir? O que é a fonte que tudo engloba e tudo transcende? De onde brota tudo isso? O que é isso que nos envolve e nos toca incondicionalmente? Então, Tillich vai falar da preocupação incondicional, a preocupação última, o interesse supremo, o que significa que aquilo onde nós colocamos a atenção, o coração, as nossas melhores energias. E revela uma dimensão importante do ser humano, que é o quê? A capacidade de transcender o fluxo contínuo das experiências finitas e passageiras que são próprias do ser humano. Então a fé nos ajuda nisso, né? E nos sentirmos abraçados por algo que nos toca de maneira incondicional. Nos abraça. Nós estamos envoltos por isso. Não é para quê? Para transcender o fluxo das experiências finitas que é próprio da nossa natureza. Então, aí entra a fé. Mas atenção, que da mesma forma como dissemos que a subjetividade supõe angústia e que a espiritualidade também gera angústia e que a espiritualidade não vai eliminar a angústia, mas dar sentido para a angústia, possivelmente, nós podemos dizer que a fé também não elimina a dúvida. Pode nos dar elementos para enfrentar a dúvida, a incerteza, o medo, a insegurança, né? Mas a dúvida é componente da fé. A busca é componente da fé. E outro elemento importante é a coragem, que no meio da incerteza nos permite dar o salto, né? Por isso a angústia liga aí também com o tema da coragem. Então esses elementos estão todos muito imbricados, né? Muito conectados. Então o Leonardo Boff, né? O nosso teólogo Leonardo Boff diz que a espiritualidade leva em conta 3 componentes essenciais, que nós já falamos, agora em outras palavras, para dizer a exterioridade, o corpo, né, a corporeidade, a interioridade, a psique humana, e a profundidade, ou seja, o espírito. E essas dimensões revelam o ser humano como um ser de imanência, de transcendência e de transparência, ou seja, ao mesmo tempo que a imanência, um ser histórico, concreto, situado no plano do finito, é também um ser de abertura, né? De possibilidades, orientado para o infinito, para a transcendência. Não se encerra em si e nos seus projetos, por melhor que sejam os projetos. Enquanto ser finito, o ser humano também abriga a dimensão do infinito. Isso que é bonito e desafiador para a nossa experiência espiritual. Então, enquanto enraizado no mundo, cheio de contradições e desafios, tem a possibilidade de abrir-se ao infinito e ao eterno. Então, a transcendência eleva e permite ao ser humano encontrar sentido para a existência. Então, falando um pouquinho desses 3 aspectos, né, a imanência, a transcendência e a transparência, a imanência é um processo de identificação, é o saber. É aquilo que está ao nosso alcance, né? Circunscrito à experiência nossa próxima, dada, à nossa percepção. De alguma maneira, é a capacidade de experimentar a realidade que nos toca viver, por meio dos sentidos, das relações, dos paladares que a vida oferece, né? E que podemos captar. Portanto, assume uma condição finita, passageira, fugaz. Apesar disso, é a realidade que está ao nosso alcance e por meio da qual nós podemos realizar a experiência da transcendência. Então, nada de fugir da realidade para uma experiência espiritual, para encontrar Deus. Não, se temos que fazer a experiência espiritual, encontrar Deus, é na experiência, no emaranhado do cotidiano.
no meio da confusão do dia a dia, nas nossas alegrias e dores, tragédias e belezas, anjos e demônios. Aí fazemos a experiência espiritual, que é o passo seguinte, que é a transcendência, né? O que é a transcendência? Então, enquanto a imanência é o saber, a transcendência é o não saber. Então, é quando nós nos damos conta da insuficiência das imagens, das linguagens, da nossa tentação de querer entender tudo. Nós percebemos que a divindade, de alguma forma, nos escapa, está além das nossas limitações, ultrapassa, ainda que sem negar, as experiências que fazemos. Então nós começamos a perceber que a divindade e a nossa própria realidade não se resumem às nossas estruturas finitas. Portanto, assume uma condição infinita, eterna, duradoura. Então, imanência, saber. Transcendência, não saber. E transparência, o sabor. Que é o quê? É permitir que as realidades mais mundanas e materiais que possamos viver sejam perpassadas pela transcendência e ganhem e se revistam de sentido. Então, esse é o saborear cada acontecimento com profundidade. Então, essa lógica bonita, né, que nos deixa o Leonardo Boff, né, da interioridade, exterioridade e profundidade. Ao mesmo tempo, a imanência, a transcendência e a transparência. A capacidade de realizar essa síntese entre esses elementos é que vai nos dar a possibilidade de fazer uma boa experiência espiritual e também de um bom projeto de vida, que significa nos permitir mergulhar na profundidade de todas as coisas, de todos os acontecimentos que vão surgindo na nossa vida. Bom, e para terminar a nossa reflexão, uma palavra ainda sobre o projeto de vida. Então, quando nós falamos em projeto de vida, nos remetemos imediatamente à ideia de quê? De olhar além, de planejar algo no futuro, de vislumbrar algo no horizonte. Afinal das contas, nós queremos o quê? Assentar bases para uma vivência que valha a pena. Então eu diria, juntando as duas dimensões, né, que um bom projeto de vida é também um projeto espiritual. Um projeto de vida supõe levar em conta todas as dimensões da existência. E isso significa as possibilidades, mas também contar com as possibilidades dos obstáculos, das dúvidas. E aí entra a necessidade do discernimento para escolher, discernir as possibilidades e abraçar uma escolha. Lembrando que tudo isso tem junto como companheira inseparável a angústia. E esse processo nosso de intuir respostas, de abraçar escolhas, não nos garante, não nos dão certeza. Mas a espiritualidade vai permitir que tudo isso seja perpassado por essa experiência de profundidade, de transparência, que vai nos permitir encontrar sentido para tudo aquilo que nós realizamos. Então, eu diria que um bom projeto de vida, ou qualquer que seja, né, nobre, não pode prescindir, não pode abrir mão de uma boa espiritualidade. Por quê? Uma boa espiritualidade vai alimentar um bom projeto de vida. E o projeto de vida também será matéria-prima que sempre alimentará a minha espiritualidade. Então esse jogo se completa aí, né? Espiritualidade e projeto de vida, ambos são elementos que nos levam a experimentar a transcendência no meio da imanência, a experimentar, a tocar o infinito no meio do finito, a contemplar o eterno em paisagens diárias.
entender que todo projeto nosso é limitado no tempo, no espaço, nas nossas ideias, mas podem muito nos ajudar a encontrar aquele propósito que carregamos lá dentro do nosso coração e nos deixar abraçar, nos tocar incondicionalmente por essa realidade. Então, para terminar, ficam aí umas questões para reflexão. Como eu tenho construído meu projeto de vida? Ele está assentado sobre bases sólidas, coerentes ou apenas em devaneios, aspirações fora da realidade? Os projetos que eu tenho construído têm me levado para cima, para frente, para experimentar a felicidade minha e dos demais? O meu projeto de vida, a minha espiritualidade, são fatores de crescimento e me ajudam a encontrar sentido para a minha existência? Muito obrigado. Continuemos nessa jornada de mergulho em profundidade na nossa vida para encontrarmos sentido e, em última instância, nos aninharmos no coração do infinito, no coração de Deus. Um abraço.